Glória a Deus, querido. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos estar ministrando, dando continuidade ao estudo da Epístola de Judas, que é uma epístola profunda e podemos tirar aqui várias lições para aplicação diária da nossa vida, tá? Nós já tivemos aí a parte 1 da introdução do estudo inicial, do versículo 1 até o versículo 4, tá? E hoje nós vamos estudar do versículo 5 até o versículo 7, por parte, para desta forma nós termos uma compreensão dessa carta de forma completa. Glória a Deus. Então que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse estudo, que esse estudo possa servir para você, te ajudar na caminhada, te ajudar em circunstâncias adversas que todos nós passamos. Deus não nos chamou para a gente viver uma vida na beira da praia, bebendo água de coco, não, tá? A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem ter uma vida piedosa em Cristo, tenham certezas que serão perseguidos, tá? João 16,33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Fará eu andar por pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus é o nosso supridor. Deus é a nossa suficiência. Não quer dizer que não vai acontecer algo contrário à nossa vida, tá? A Bíblia não nos diz isso. E a mensagem de Judas, na realidade, é dar essa força para esses irmãos, esse ânimo que eles estavam precisando, porque algumas pessoas estavam atrapalhando a caminhada desses amados. Porque se você perceber, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva bem rápida para a gente já entrar no estudo propriamente dito, que é do versículo 5 até o versículo 7, que você vai perceber aí que Judas se identifica como servo, como irmão de Tiago, e a gente já viu aí que Judas não tem nenhum problema de estar à sombra do seu irmão. Tem muita gente hoje que não quer estar à sombra de alguém, quer tomar a posição dessa pessoa. É sinal de que não é servo, é sinal de que não está ali para servir, mas quer ser servido pelos outros. Judas vai explicar que esses irmãos foram chamados por Deus, é Deus que chama, é Deus que resgata, é Deus que liberta, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, 23, que todos estavam destituídos da presença de Deus. Todos, não há um justo sequer. A nossa justiça veio por intermédio de Jesus. Então todos nós estávamos largados nesse caminho. E Efésios 2, versículo 2, diz que nós estávamos debaixo do comando do príncipe deste mundo, e nós éramos filho da ira, filho da desobediência. Mas Deus, por intermédio de Cristo, nos resgatou, nos chamou, nos tornou amado dele e nos ajuda a estar sendo guardado nessa caminhada, que é a doutrina da perseverança dos santos, que eu persevero porque Deus me dá graça, não é algo de mim mesmo, mas é Deus que nos dá graça para isso, querido. É o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, ele ora para que seja multiplicada a misericórdia, o amor e a paz nesses irmãos. No versículo 3, ele está querendo discorrer sobre a comum salvação, mas ele foi persuadido, ele está sendo forçado a mudar o seu contexto, porque ele está percebendo que alguns irmãos estão passando por perseguição, por dificuldade na caminhada. Querido, isso é algo que o líder de uma igreja tem que ter essa percepção. Às vezes nós escolhemos um tema para falar no mês, um tema,
Mas se de repente o tema que você está abordando e você vê algo acontecendo que não está relacionado ao tema, o líder tem que ter essa percepção e mudar, porque nós somos chamados para cuidar, para pastorear a igreja de Jesus. Tá? Nós não fomos chamados para pregar o que a gente quer pregar. Tá? Nós somos chamados para ministrar o que Deus tem para ministrar a igreja. É isso que nós temos que ter isso na nossa mente. Nós somos chamados para ministrar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Por isso que ele diz que ele foi ali persuadido, compelido a mudar, porque no versículo 4 ele destaca 4 pessoas que estavam impedindo a caminhada desse irmão. Eram pessoas dissimuladas, eram homens ímpios, eram homens que transformaram a graça em libertinagem, eram homens que não acreditavam na soberania de Deus, eles negavam Jesus Cristo como o Senhor. Eles negavam. Então por isso que Judas se levanta como arauto de Deus, como atalaia do Senhor, para ir de encontro a essas pessoas que estavam atrapalhando a caminhada dos nossos amados irmãos, querido. E hoje não é diferente. Quantas pessoas estão atrapalhando a caminhada das pessoas, mas aquele que está firmado na rocha, aquele que ouve a palavra e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, transbordar os rios, mas ela não caiu, porque foi o quê? Firmada na rocha, que é Jesus. Mas mesmo assim, não quer dizer que nós não vamos passar por circunstâncias, nós não vamos passar por problemas. A Bíblia não nos relata isso. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, e todos aqueles que querem ter uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Está na palavra, querido. É algo que nós vamos passar. A Bíblia não nos garante que a gente não vai passar por problema nenhum. Nós vamos passar. Já está escrito o caminhar do cristão. É só você olhar para o Velho Testamento, quando Deus resgata o povo do Egito, você vê o caminhar e como o Egito vem perseguir, oprimir, para que eles voltem. Então isso acontece na vida de todos os cristãos. E aqui no versículo 5, no versículo 7, é onde Judas vai tratar de assuntos que aconteceram no passado, de alguns relatos escritos em alguns livros que esses líderes praticavam e estavam ensinando, levando as pessoas a crer em uma teologia herética, não uma teologia centrada em Cristo, porque tudo que não está centrado em Cristo, querido, rejeite. Tudo que não está nos 66 livros, rejeite. Toda a teologia, ela é centrada em um pilar, Jesus Cristo. E esses líderes, você logo percebe aqui que eles já estavam negando, que eles estavam transformando a graça em libertinagem. Então, por isso, você tem que estar com os ouvidos bem aguçados. Nós devemos ser como nossos irmãos bereanos, lá em Atos 17, quando Paulo ministrava, eles estavam analisando tudo que Paulo pregava. A Bíblia diz que muitos daqueles se converteram ao Evangelho, porque o que ele pregava era algo que estava de acordo com a palavra do Senhor. O nosso prazer, querido, como está no Salmo 1, versículo 2, é meditar na palavra, é nos deleitar dia e noite, para a gente não ser enganados por tantos falsos mestres, por tantos falsos pregadores que estão ao nosso derredor, e é preciso a gente ser sóbrio e vigilante, para a gente não ser enganado. Então vamos lá. Versículo 5, ele diz assim, quero, pois, lembrar-vos, embora estejais ciente de tudo. Perceba que essas pessoas que estavam atrapalhando a caminhada desses irmãos, aonde Judas está reforçando para que eles batalhem, não desistam, não retrocedam, são pessoas que já sabiam, conheciam a verdade de Deus, mas Judas está dizendo, eu quero lembrar vocês de algo, apesar de que vocês já estão cientes de tudo, que o Senhor, tendo libertado
um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Qual é a lição que Judas está nos passando aí? Que princípio nós podemos tirar para a nossa caminhada nos dias atuais de hoje? O que aconteceu no passado, querido? Deus resgata um povo através de um grande líder chamado Moisés, com o seu irmão Arão. Depois ele escolhe mais 70 líderes para ajudar ele nessa caminhada. Porém, esses líderes que ele vai escolhendo e depois vai delegando para mais pessoas, para cuidar de mais pessoas, são essas pessoas que começam a não acreditar de que Deus realmente falou com ele, de que Deus realmente garantiu de que nós íamos chegar lá em Canaã. Porque para eles, se Deus nos tirou, nós não vamos mais passar por nenhum problema, porque se foi Deus que realmente nos resgatou, Deus vai nos levar até o final, sem problema nenhum, sem nenhuma circunstâncias adversas. Mas a palavra não diz isso. Então isso foi um engano dele. Então quando veio os primeiros problemas, é aquela questão da parábola da semente que é lançada. Diz que é uma semente lançada em uma terra, só que ela não tem profundidade, as raízes não se aprofundam por causa que tem rochas. Isso simboliza o quê? As paixões do mundo, tá? Sufoca essas pessoas, e elas não conseguem ver o brilho em Cristo Jesus, porque elas pensam que Jesus os abandonou, então elas se tornam incrédulas ao ponto de não crer de que Deus é capaz de levar até o final da trajetória. Querido, outra coisa para narrar isso, é quando Jesus chama os discípulos para ir para Genezaré, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, ele diz assim, passemos para o outro lado da margem. Jesus proferiu uma palavra profética, Jesus prometeu que eles iam chegar do outro lado, mas no percurso do caminho, uma tempestade se levantou, um vendaval se levantou, e nós sabemos ali que foi algo espiritual, as trevas se levantaram para que eles não chegassem. Jesus estava dormindo ali, tranquilo, confiando de que Deus ia guardá-lo, mas aqueles discípulos estavam desesperados, com medo, pensando que iam morrer ali, até que chama o mestre acorda e diz, homens de pequena fé, por que vocês não acreditaram? Por que vocês são tão incrédulos? Jesus dá uma palavra de comando e tudo ali se acalma. E ele chega do outro lado, liberta um jovem que está possesso de uma legião demônica, e aquele homem sendo liberto por Jesus, vai pregar em 10 cidades, vai falar do que Jesus tem feito na vida dele. Mas perceba, eles não acreditaram, eles foram incrédulos. Quantas pessoas hoje não são incrédulas, não acreditam mais no poder, na palavra de Deus, são incrédulos, e os incrédulos, ele vai contaminando outras pessoas, ao ponto de que outras pessoas também vão deixando de acreditar na palavra, em Jesus Cristo, deixando de acreditar no batismo do Espírito Santo, com unção e com poder. As pessoas deixam de crer em Deus, e Deus está dizendo, esses incrédulos, eu vou destruí-los. E quantos não ficaram no meio do deserto? Os historiadores falam que ficaram aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas, porque não acreditaram, foram incrédulos. E aqui no versículo 6, ele também nos ensina algo bastante interessante, que diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que está acontecendo aqui é que Judas, ele vai pegar algo daquela época, ele vai falar de um livro apócrifo, que é 1 Enoque, que esses líderes, eles pregavam mais sobre os livros apócrifos do que a própria palavra de Deus. E perceba uma coisa, Judas pega um exemplo aonde eles davam mais credibilidade, porque eles não estavam dando credibilidade na palavra. E o que estava escrito nesse livro de 1 Enoque? Que alguns acreditam nessa teoria, de que os anjos desceram no Monte Hermon, viram as mulheres belas da terra, coabitaram com ela, e de lá nasceram gigantes, os nefilins, tá? E dessa geração veio uma geração perversa, maligna. Mas você percebe uma coisa ali, que a sentença foi para essa perversa maligna dos homens, não para os anjos. Então por aí já dá para a gente quebrar essa tese de que foi realmente anjos angelicais que coabitaram com essas mulheres.
Porque anjos são assexuados, anjos não podem procriar. Você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse Deus dizendo: vocês anjos, multipliquem-se, fecundem. Essa ordem só veio para os homens. Os únicos seres que podem se multiplicar, fecundarem, se chama homem e mulher. Anjos são seres celestiais, apesar de que se materializem, mas eles não vêm com essa função de procriar, mas ele vem com uma função de trazer uma mensagem de Deus para as pessoas. Por exemplo, quando o anjo Gabriel trouxe uma mensagem para Maria, que ela ia ter um filho, quando o anjo Gabriel, da mesma forma, chegou até lá Zacarias, dizendo que ele ia ter um filho, o anjo vem com essa incumbência. O anjo lá de Daniel lutou contra as regiões celestiais, porque vinha uma resposta de Deus para Daniel, e foi necessário o arcanjo, o príncipe dos anjos, o arcanjo Miguel, viesse e perfurasse aquele bloqueio, para que a mensagem chegasse até Daniel. E o próprio anjo fala para Daniel: homem valoroso, desde o primeiro dia que você falou, Deus já mandou a resposta. Então o anjo tem essa incumbência. Anjo não tem essa incumbência de procriar, mas a lição que Judas está querendo nos trazer é que os anjos se rebelaram contra a autoridade de Deus, e nós sabemos, lá em Isaías 14 fala isso, quando ele quis ser igual a Deus, onde ele queria subir aonde Deus estava, era sinal de que ele nunca esteve onde Deus estava, mas ele queria estar lá para ocupar um trono, mas Deus, o quê? Deu a sentença, e ele caiu. Hoje ele está aqui na região celeste, atrapalhando a vida de todos os crentes, dos filhos de Deus. Porque na realidade Satanás, como está lá em Ezequiel capítulo 28, diz que ele era um sacerdote, e tinha pessoas que estavam debaixo dele, e diz que lá que o comércio dele aumentou ao ponto de sua iniquidade se multiplicar, e Deus deu a sentença, e ele teve que ser expulso, e hoje está aqui atrapalhando a vida das pessoas. Então esses anjos se rebelaram contra Deus. Esses líderes aqui que Judas pega esse exemplo do livro apócrifo para dizer assim: olha, vocês estão se rebelando contra as autoridades que Deus instituiu nas igrejas. Eles estavam pregando o contrário daqueles homens que foram chamados por Deus. Eles estavam dizendo: não acreditem no que eles estão pregando. Então eles se rebelavam, eles queriam atrapalhar a caminhada daqueles que iniciaram com Deus. E Judas está dizendo aqui: olha, vocês que acreditam em livros apócrifos, mas não acreditam na palavra de Deus, não ensinam a verdade e estão querendo ensinar mentira. Vocês estão levando o povo a se rebelar. Vocês vão se ver com o próprio Deus. Deus já está reservado em treva a vida de vocês. Vocês têm se rebelado contra o próprio Deus. Querido, é um engano. Às vezes a pessoa se levanta contra o líder de uma igreja. Querido, deixa eu dar um conselho aqui. Na igreja, nós sabemos que tem um líder, mas também tem uma liderança. Se esse líder que está fazendo coisa errada, e essa liderança chamá-lo para que ele se conserte, ele não dá atenção, querido, leve isso para alguém que está acima desse pastor. Tem a convenção, foi a convenção que delegou autoridade para ele ser ministro naquela igreja, e é a convenção que tem toda a autoridade para tirar aquela pessoa de lá, para tratar com ele, porque toda autoridade está debaixo de outra autoridade. Só quem é rebelde é que não quer estar debaixo de autoridade. Ele mesmo se consagra, ele mesmo se unge para que ninguém fique acima dele, mas todos fiquem abaixo dele. Isso aí, ele está demonstrando que ele é um obreiro de Satanás, como está lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele é apóstolo de Satanás, ele se transforma como anjo de luz, mas ele é um demônio. E é necessário que você saia debaixo dessa autoridade, porque não é de Deus. Ele se rebelou contra Deus, ele não prega mais a palavra de Deus, ele só prega o que o mundo quer ouvir, o que as pessoas querem ouvir, porque ele se tornou um obreiro de Satanás, um obreiro do mamão deste mundo. Ele só prega o que as pessoas querem ouvir, mas não prega a verdadeira palavra de Deus. Por isso Judas usa esse exemplo aqui, do livro apócrifo, relatando que anjos se rebelaram, e quantas pessoas também não têm se rebelado, se levantado contra as autoridades de homens e mulheres que Deus levantou, que tem compromisso com a palavra, mas não tem compromisso com o homem, nem compromisso com a mentira, mas tem compromisso com Deus. Por isso Judas se levanta, querido, e diz para esse líder: cuidado com o que vocês estão fazendo. Deus já tem um dia marcado
para uma sentença, para um juízo com vocês. Agora, para nós encerrarmos, no versículo 7, olha o que ele diz. Ele vai usar outro exemplo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles que seguindo após a outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha o que Judas faz. Judas pega um fato, um exemplo que aconteceu lá no passado, de uma cidade Sodoma e Gomorra, aonde esse povo daquela cidade, eles se entregaram à promiscuidade, à homossexualidade, ao lesbianismo. Quer dizer, aquilo ali subiu a narina de Deus, e Deus se irou contra aquela nação, porque eles se entregaram a tudo e qualquer tipo de libertinagem, ao ponto que quando Deus mandou os anjos para destruir lá, para tirar Ló, diz que eles queriam ter relações com os anjos. Só para você ver o nível de pessoas daquela cidade. Qual é a lição? O que Judas está querendo passar para a gente? Querido, Judas está dizendo que esses líderes tinham a mesma prática do cidadão de Sodoma e Gomorra. Eles faziam as mesmas coisas, eles eram prostitutos, eles eram imorais, eles eram indecentes, eles eram promíscuos, eles eram lascivos, não tinham controle. Recentemente nós vimos agora, querido, uma líder aí, que ocupava um cargo público, que pregava sobre santidade, que pregava sobre a transformação que Jesus faz, mas ela nunca foi transformada. Ela tinha uma vida promíscua. E quantos não tem uma vida promíscua de libertinagem? E Deus vai se levantar contra esses líderes que estão atrapalhando a caminhada dos filhos dele. Cuidado com o que você está fazendo, porque quem planta vento vai colher tempestade para a vida. A verdade pode tardar, mas nunca falha. Você acha que está fazendo as coisas e o juízo de Deus não vem sobre a tua vida? Cuidado, um dia vai vir. Não brinque. Com Deus ninguém zomba, porque o que o homem planta, ele vai colher. É isso que Judas está dizendo para essas pessoas que estavam atrapalhando a caminhada das pessoas. Certo que o assunto aqui, a qual ele está direcionando, são para líderes, mas isso não quer dizer que membros da igreja também não estejam fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas estão dentro das igrejas adorando, levantando a mão, mas estão tendo uma vida devassa de pecado lá fora? Eu não posso desassociar a minha vida de culto da minha vida cotidiana lá fora, de hipótese alguma. Os dois andam juntos. Lá fora eu tenho que ser a mesma coisa que eu sou aqui dentro. O culto que eu levo para Deus no secreto é o culto que eu levo para Deus também fora, nesse mundo, para que as pessoas vejam em mim o brilho de Jesus, para que Ele seja glorificado e Ele seja exaltado. Então cuidado com o que você está fazendo. Com Deus não se brinca, querido. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Que o Senhor nos abençoe, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Que esse estudo possa fazer com que você cresça mais ainda em Deus e se torne um obreiro aprovado, que saiba manejar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te abençoe, para todo sempre. Amém e amém.